Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Diz assim o texto: tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Vamos fracionar esse versículo para poder esclarecer. Ele começa dizendo, o Senhor Jesus começa dizendo: tens, porém, isto. Jesus começou a carta aos Efésios os elogiando, depois passou a alertá-los, advertindo, e novamente torna a elogiar. Diz assim: tens, porém, isto. Está dentro de um contexto de elogios. Isto nos aponta para um Deus que reconhece nossos acertos e aprecia elogiá-los, ao contrário do homem, que quando imagina absurdamente que Deus errou, apesar dele jamais cometer erros, aponta o dedo em direção aos céus, esbravejando contra o Senhor, esquecendo quem é Deus e tudo de maravilhoso que Ele tem feito por nós e o que Ele é. O texto continua: que aborreces as obras dos nicolaítas. Bom, sobre os nicolaítas, a tradição conta que Nicolau foi um dos primeiros líderes da igreja, mas, apostatando-se da fé, começou a ensinar que o crente era livre para viver como quisesse. Ele pervertia a graça de Deus, tá? O que contraria a palavra do Senhor em Romanos capítulo 6, versículo 15. Romanos capítulo 6, versículo 15. Pois que pecaremos, porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum, tá bom? Então não é porque você está debaixo da graça de Deus que você tem a liberdade para pecar. Então, com este pensamento, Nicolau estava corrompendo a igreja do Senhor. E a igreja de Éfeso não aceitou, e aborreceu e rejeitou a doutrina dos nicolaítas, ou seja, que partiu de Nicolau, tá? Então, não tem esse negócio que eu estou salvo, estarei sempre salvo. Espera aí, Nicolau, ele apostatou da fé. Só pode apostatar quem tinha uma fé genuína. Então, Nicolau tinha uma fé genuína, mas ele apostatou, ou seja, ele repudiou a fé. Ele se divorciou da fé em Cristo. Então, ele decaiu da graça de Deus. Ele perdeu a sua salvação e estava levando outros a perverterem também a graça de Deus. O apóstolo Paulo foi contundente, em Romanos 6,15. Pois que pecaremos porque estamos debaixo da graça, mas de maneira nenhuma, tá bom? Continuando, as quais eu também aborreço. Aqui é Jesus Cristo dizendo: vocês aborrecem, vocês rejeitam as obras dos nicolaítas, tá? Que é a perversão da graça de Deus. E Jesus disse: as quais eu também aborreço. Irmãos, quando somos contra alguma coisa, é importante termos a confirmação de Deus. Algo está te aborrecendo na igreja? Pergunte a Deus se também está aborrecendo a Ele. Não é porque você está achando que algo está errado na sua igreja, que você vai se levantar com veemência contra aquilo, sem ter o aval do Senhor. Jesus disse: as quais, as obras dos nicolaítas, eu também rejeito, eu também aborreço. Então é importante termos a confirmação do Senhor. Amém? Então vamos para o versículo de número 7. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, se você está ouvindo o que o Senhor está falando, leve isso a sério. Não tenha a palavra de Deus como algo trivial. A palavra de Deus é para ser levada a sério. Você vem para a casa do Senhor, ou você está aí na sua casa, com o seu celular, ou seu notebook ligado, você está ouvindo Deus falar.
Não perverta a graça de Deus. Não trate as coisas de Deus como sendo triviais, sem importância. Abrace isso pela fé. Se você tem ouvido espiritual, ouça o que o Espírito Santo está esclarecendo à igreja, tá? Ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o texto continua: ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Ao que vencer. Para quem é a salvação? Ao que vencer. Quando você aceita Jesus, você é inicialmente salvo. Você aceitou Jesus como teu Senhor e Salvador, abraçou pela fé, você está inicialmente salvo. Você partindo para a eternidade naquele ponto, e você vai para o céu, como ocorreu com o ladrão da cruz. Tá? Então você está inicialmente salvo, mas a sua salvação ela é confirmada se você vencer, ou seja, se você permanecer nesta fé até o fim, tá? Isto nos mostra que para se receber esta bênção do Senhor, teremos que lutar, resistir e persistir. E luta nos fala de esforço, determinação, amor à causa que se defende. Então as coisas de Deus não é para serem tratadas de qualquer jeito. Aceitou Jesus, você está inicialmente salvo, mas você deve viver constantemente nessa fé, sem repudiá-la, sem apostatar de sua fé, como ocorreu com Nicolau, tá? O texto continua: dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que árvore da vida é essa, irmãos? Comer da árvore da vida significa viver eternamente, é um simbolismo, tá? É um simbolismo. Se você vencer, se você aceitar Jesus, permanecer nesta fé, você é um vencedor. Se você vencer, você vai comer da árvore da vida, ou seja, você vai herdar a vida eterna. A promessa para se alcançar esta maravilha, ela é condicional, tá bom? Ou seja, é para quem vencer. Portanto, lute, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para quem? Para os vencedores. Vamos continuar. Versículo de número 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Tá? Então, até o versículo 7, nós estávamos tratando da igreja de Éfeso, tá? Eram recomendações, advertências, elogios do Senhor Jesus à igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. Agora nós vamos entrar na carta que o Senhor Jesus Cristo mandou escrever ao pastor da igreja de Esmirna, e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: diz isto o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Ao anjo da igreja, como já vimos, queremos tratar-se do pastor da igreja, tá? Continuando, que está em Esmirna. Esmirna era naquela época uma bonita e rica cidade comercial da Ásia Menor, fundada por Alexandre Magno, tá? A palavra Esmirna significa mirra, e mirra significa amargura, e realmente o povo de Deus viveu ali muitas amarguras. Então não era por acaso que a igreja que estava em Esmirna sofria amarguras, tá? Vamos fracionar o versículo. Escreve: Jesus não ordenou que João confiasse em sua memória, e um dia fosse lá em Esmirna e pedisse para que eles ouvissem a mensagem que Jesus tinha para entregar a eles. Não, Jesus não ia pelo lado da tradição transmitida oralmente, tá? Jesus fez questão de salientar: escreve. As coisas de Deus são importantes demais para que confiemos em nossa memória. Eu, por exemplo, gosto muito de deixar tudo muito bem documentado por escrito, os testemunhos que eu recebo ou que eu vivo, os ensinos, as palavras que me vêm ao coração, as descobertas que eu faço, as revelações que Deus me passa através da sua palavra. Eu costumo escrever, deixar tudo documentado, tá? Porque
as coisas de Deus são para ser levadas a sério, são muito importantes. Então, eu aconselho vocês, sempre que tiver um testemunho, aprender alguma coisa nova do Senhor, receber uma revelação de Deus através da sua palavra, tá? Escreve, crie um arquivo na internet, em algum lugar, e vai documentando isso. É muito importante. Um dia mais tarde você vai abrir aquilo, ou você vai precisar e vai buscar, ou alguém, você não vai estar nem vivendo aqui mais nessa terra, mas alguém vai encontrar esses documentos e vai se enriquecer. Então é muito importante escrever, tá bom? Continuando. Isto diz o primeiro e o último, tá? Então Jesus se revela como o primeiro e o último, ou seja, como o eterno Deus. Jesus é o eterno Deus, que foi morto e reviveu. Jesus faz questão de salientar de que reviveu. Portanto, quem fala é o eterno Deus, o vitorioso Filho de Deus, o 100% Deus e 100% homem. Ele disse que fui morto e reviveu, tá bom? Foi morto e reviveu. Vamos continuar. Versículo 9, que é o penúltimo, tá? Do dia de hoje. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Vamos fracionar o versículo. Conheço as tuas obras. É Jesus Cristo falando com a igreja que estava em Esmirna, tá? E ele dizendo: conheço as tuas obras. Às vezes, irmãos, nos preocupamos tanto com o que os outros estão pensando do nosso trabalho, que acabamos nos esquecendo de que o Senhor está atento às nossas obras e que só Ele nos pode recompensar, tá bom? Então, quando você fizer algo para Deus, não faça questão de serviço pelas pessoas, não. Saiba que Jesus Cristo está observando o que é que você está fazendo e Ele vai te recompensar na hora certa. Conheço as tuas obras, diz o Senhor. E tribulação, tá? Então, voltando ao significado da palavra Esmirna, né, como já expliquei, significa mirra, e mirra significa amargura, tá? O que é amargo. É importante salientar que no Velho Testamento, a mirra tinha que ser primeiramente triturada, antes de ser oferecida como um aroma agradável, sobre o altar do incenso de ouro. E esse era o caminho dos crentes de Esmirna, ser triturados em tribulação, perseguições, porém com um aroma agradável, tá bom? Disse que as pétalas das rosas, quanto mais esmagadas, mais exalam o seu perfume. Porém, o mais importante é que Jesus nos diz ter ciência de tudo isso que estamos passando. Amém? Continuando. Jesus dizendo: eu conheço também a pobreza. Aí Jesus diz: mas tu és rico. Gostaria de conhecer um dos pregadores da prosperidade que tivesse a coragem de chamar estes crentes de miseráveis e sem fé. Se o fizessem, estariam contrariando o Senhor Jesus, que o chamas de rico. Tu és rico. Tenho visto a tua pobreza, mas na verdade você é rico lá no seu interior, naquilo que você tem depositado no céu. Você é rico, você não é pobre. Tire isso da sua cabeça. É uma questão de tempo você assumir as riquezas que Cristo tem preparado para você, tá bom? E Jesus continua. E a blasfêmia, irmãos, blasfêmia significa ultraje, injúria, ofensa, irreverência, tá? Isso é o significado de blasfêmia. Dos que se dizem judeus e não o são. Então Jesus observou a esta igreja que eles têm visto, ele tem observado a blasfêmia de pessoas que se dizem judeus e não o são. Há muita gente na igreja se dizendo ser crente e não são. É mau testemunho, é arrogância, é perturbar a paz na igreja, é fazer levante,
é ter inveja dos irmãos. Então são pessoas que estão infiltradas na igreja, são religiosos, tá? Que pelo fruto você observa que não são crentes, tá? A igreja vinha sofrendo, a igreja de Esmirna vinha sofrendo injúrias de falsos religiosos, que se auto-intitulavam judeus, porém Jesus ensinou que a árvore se conhece pelo seu fruto, tá bom? Muitos se julgam judeus, porque descendem de Abraão, assim como muitos se auto-intitulam crentes, né, evangélicos, por serem filhos de crentes, ou porque pertencem a uma denominação. Porém, se o fruto não comprovar isso, são apenas impostores, tá bom? Continuando. Mas são a sinagoga de Satanás. Irmãos, sinagoga do grego significa congregação, assembleia. Provavelmente passou a existir durante o período de cativeiro do povo judeu, tá? Era o lugar onde se adorava a Deus, onde se estudava o Antigo Testamento, e foi também utilizada para a propagação do Evangelho, e inclusive serviu de modelo para as nossas igrejas atuais. Lá em Atos 13, 14 e 15, a gente observa os apóstolos, os discípulos do Senhor, pregando em sinagogas, onde estavam os judeus, tá? E o modelo de sinagoga são os modelos de nossos templos, tá bom? Nós não temos mais templos hoje em dia, nós temos sinagoga. Do grego significa congregação. Nós temos congregação, e essa congregação precisa ter uma sala, porque nós temos igrejas com 200, 300 mil, 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Não dá para juntar dentro da sala de uma casa, num cenáculo, né? Então é importante você ter uma sinagoga, um local de congregação dos santos. Muitos têm se levantado contra a igreja. Não, pastor, a igreja somos nós. Olha, nós somos comparados a ovelhas, e ovelhas vivem em rebanhos. Então a igreja precisa viver em rebanho. Isso só pode ocorrer na sinagoga. E aqui nós estamos numa sinagoga. Sinagoga em grego é lugar de congregação. Congregação. Então é importantíssimo estarmos na sinagoga, tá bom? Todavia o texto está salientando tratar de sinagoga de Satanás, não de Deus. Observe bem o contexto. Imagine o que isso significa. No lugar de se adorar a Deus, há pessoas que estão na igreja, mas que na verdade adoram Satanás. Mas de que jeito? Ajoelhadas? Não. Com as suas atitudes, elas adoram ao diabo e não a Deus. Pessoas que fazem levante na igreja, que se levantam contra o pastor, que se levantam contra os irmãos da igreja, são sinagoga de Satanás. Quem está dizendo isso não sou eu. Quem disse isso é o Senhor Jesus. Pessoas que se dizem judeus, pessoas que se dizem crentes, mas não são. São sinagoga de Satanás, ou seja, se congregam para criar problema, desavença dentro da casa de Deus. Por isso, tenha uma vida de paz, viva em paz, ame o seu pastor, ame os seus irmãos. Ah, pastor, mas eu não consigo amar meu pastor, meus irmãos, na igreja que eu estou, é impossível fazer isso. Que pena. Faz o seguinte então, ore a Deus e procure uma outra sinagoga, procure uma outra congregação, uma outra igreja, um lugar que você possa amar as pessoas. Enquanto isso, Jesus, trabalhe em meu coração, para que eu possa amar aquelas pessoas daquela igreja que eu saí, porque se eu ficasse lá, eu seria a sinagoga de Satanás, e eu não quero ser sinagoga de Satanás. Então, irmãos, prestem bem atenção, façam aquilo que o Senhor Jesus Cristo está nos orientando a fazer hoje. Nós temos que viver em amor. Não podemos ser sinagoga de Satanás. Não podemos dizer que somos crentes, quando na verdade nosso coração está pervertido. Dentro da graça não há como conviver com pessoas que estão pervertendo, estão destruindo a igreja do Senhor, tá bom? Vamos então para o derradeiro versículo de hoje, não do capítulo, mas de hoje. Semana que vem nós vamos voltar para o versículo 11, tá? Vamos nos voltar para o versículo 11, vamos lá. Versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados,
E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, nada temas das coisas que hás de padecer. Consta na Bíblia várias vezes a ordem de não temer. Tem gente que fala assim: olha, a Bíblia diz para não temer 365 vezes. Irmãos, alguém deve ter falado isso como uma linguagem hipérbole, né? Exagerada. Na verdade, a Bíblia não tem essa recomendação por 365 vezes, ou seja, uma para cada dia do ano. Não tem isso na Bíblia não, tá bom? Parece que é umas 70 vezes, um pouco mais. Não tem esse número enorme de um para cada dia do ano. Isso aí alguém inventou, alguém quis exagerar, né? E acabou criando que até pastores às vezes pregam isso. Vamos lá. Não temas das coisas que hás de padecer. Então, Jesus não promete livrar do sofrimento. Porém, Ele revela a arma que garante a vitória na vida do crente. Qual é esta arma? A coragem. Não temas, seja corajoso. E eu creio, irmãos, que coragem não é a ausência total de medo, e sim o controle total sobre ele. Então, ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é controlar este medo. E como é que eu controlo o medo? Confiando no Senhor Jesus Cristo, tá? Você pode ter medo da chuva, mas se você tiver um guarda-chuva bem grande, né? E com uma armação forte, você vai continuar com aquele medinho, mas você vai dominar o medo e vai sair, tá? Confiante, com aquele guarda-chuva que você não vai se molhar, tá bom? Então isso é ter coragem. Vamos continuar. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados. O fato do diabo nos lançar a mão não significa o nosso fim, desde que o vençamos pelo amor da palavra de Deus, tá bom? Assim como Jesus o venceu ao ser tentado. Então nós temos que vencer o diabo pelo amor que temos à Bíblia, pelo poder da palavra que nós temos em nossas mãos, em nosso coração, porque foi assim que Jesus Cristo venceu o diabo. Quando ele foi tentado, ele venceu pelo poder da palavra de Deus. Faça o mesmo, resista ao diabo, use o poder da palavra de Deus, que você vai vencer. E o texto continua: e tereis uma tribulação de 10 dias. O tempo do diabo sobre nós, ele é limitado, ele tem prazo de validade, é apenas uma questão de tempo, para que a tempestade passe, e a gente fique livre. Portanto, creia que você vai sair desta tribulação, amém, queridos? Vamos lá. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade deve ser até com o preço da própria vida, quando for necessário. Mas muitos traem ao Senhor até por coisas muito menores. Sejamos fiéis àquele que foi fiel até a morte, e morte de cruz por cada um de nós, tá? O prêmio ao vencedor é a coroa da vida, ou seja, a vida eterna. Amém? Então nós estamos encerrando o estudo do livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos de 6 a 10.